Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, o Lowen Lorsen e o Jim Uso. Estamos muito contentes e felizes de estar com você. Vamos ler aqui, senhoras e senhores, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos agora, depois de já ter estudado por alguns dias o arrebatamento da igreja, nós chamamos também de ressurreição, você pode chamar o nome que você quiser, ressurreição, arrebatamento, ressurreição. Antes de ler nossa passagem, eu quero perguntar a vocês isso, antes de começar ou enquanto começamos aqui. Aqueles que dizem que não acreditam no arrebatamento da igreja, se você perguntar a eles se eles acreditam na ressurreição, eu acho que a maioria deles vai dizer que sim, eles acreditam na ressurreição. Você não tem como ser salvo a não ser que acredite na ressurreição. Quando é que eles acham que isso vai acontecer? Agora, nós estamos dizendo, nós não sabemos quando vai acontecer, porque a Bíblia não nos dá uma dica, não é bem assim. Não nos diz exatamente qual é a data ou qual é o tempo certo que você pode dizer assim, vai acontecer nesse tempo. Nós não sabemos isso. Mas quando é que eles pensam que isso vai acontecer se eles não pensam que vai acontecer? É uma pergunta meio doida. A maioria das pessoas, e o Bob estuda isso mais do que nós, mas a maioria das visões, eles acham que vai ser no fim do período da tribulação. No fim do período de tribulação. Vem depois da tribulação. E nesse caso vai ser nessa época quando todos passarem pela tribulação e então com a vinda do Senhor, e é aí que vai acontecer. Então como é que ele vai voltar com todos os santos com ele? É algo que você mesmo disse de uma maneira hilária, que os santos instantaneamente eles ressuscitam, são glorificados e nós damos um peão e voltamos para a terra. Então, essa é a sua terminologia. Então, essa realmente... Eu não quis ser engraçado, né? Não, mas é o que você disse. Eu sei. Você que falou no mundo inteiro. Eu sei, me lembra disso, né? Mas isso quando eu era um garoto, era o que fazíamos. Nós dávamos um peão na bicicleta e íamos pro outro lado. Então, esse é o tipo de pensamento que eles têm hoje. E hoje nós temos pessoas que acreditam que vamos no meio da tribulação. E por alguns anos, faz tempo que eu não escuto deles, mas eles falam que em 3/4 da tribulação nós vamos embora. Meia tribulação, já escutei muito disso. Agora, 3/4 da tribulação, foi novo, há mais ou menos 5 anos atrás, Bob. Mais uns 10 anos atrás. E eles chamam de a visão precedente à ira. E o que é que eles querem dizer com precedente à ira? Aqueles que desenvolveram essa visão, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele vê a ira de Deus que não vai começar até 3/4 depois do período da tribulação. E que esses 3/4 do período de tribulação é a ira do homem e a ira de Satanás. E a ira de Deus não começa até 3/4 do caminho. Eu nunca ouvi isso. Isso eu novo, também não tinha escutado até uns 10 anos atrás. Isso está conectado com os ais de Cristo. É aí que ele encaixa isso quando a trombeta tocar. Eu acredito que sim. A trombeta de julgamento. Mas existem tantas visões diferentes e você pode fazer a pergunta, quando é que aqueles que não acreditam no arrebatamento, quando eles acreditam que vamos ressuscitar? Existem tantas visões diferentes que existe uma visão que eu acho que está se tornando cada vez mais prominente, pouco a pouco, é chamado de amilenianismo, que já está há muito tempo. Amilenianismo, faz torcer a língua, né? Mas é a visão de que não existe o ano milenar de Cristo reinando. E que nós estamos nesse período agora, onde Cristo está reinando na igreja e que vai chegar uma época do fim que não vai existir mais período de tribulação. Como assim? No sentido de que no sentido que vai haver uma ressurreição do justo e do injusto, tudo ao mesmo tempo. E depois daquilo vai vir Apocalipse 21 e 22. Então, todos esses eventos que estamos falando aqui, o arrebatamento da igreja, a vinda do anticristo, a batalha do Armagedon, isso tudo para eles
Bem, isso tudo é uma alegoria. Certo, não vai acontecer. Dizendo que a guerra entre o bem e o mal existe. Ah, tá, entendi. Que não há um reino milenar, é apenas uma alegoria falando a respeito do reino de Cristo no coração da igreja. Essa eu nunca escutei, eles nunca ouvi essa. Acreditam nisso já faz algum tempo, que na verdade ele está ressurgindo agora, sabe? Muito bem, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, por favor. Ora, irmãos, vos rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Refere-se tanto ao arrebatamento quanto à segunda vinda. E pela nossa reunião com Ele. Esta frase se refere estritamente ao arrebatamento. Agora veja bem a terminologia, pela nossa reunião com Ele. Isso aqui é explicado de uma forma melhor no 4º capítulo de 1 Tessalonicenses e o 15º capítulo de 1 Coríntios. E como o Senhor vai vir do céu com alarido, com a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus vai tocar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós que estamos vivos vamos nos encontrar com Ele nas nuvens para encontrar com o Senhor, e assim vamos estar com Ele para sempre. É disso que Paulo está falando aqui, através de nossa reunião com o Senhor. É disso que ele fala quando a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo vão se levantar e os que estão vivos vão ressuscitar, ser arrebatados para estar com o Senhor. Agora, muitos cristãos, imagine só, porque eu sei que eles já estiveram aqui na nossa própria igreja falando isso. Eles não veem como isso pode acontecer, porque eles estão limitando a Deus, ou então eles não podem imaginar algo assim acontecendo e simplesmente não acreditam que vai acontecer. Então eu suspeito que isso não é na verdade dando crédito ao Senhor com o poder que Ele tem, que Ele é capaz de fazer essas coisas, e Ele é capaz de fazê-las. Sim, não é? Ele pode. Muito bem. Então estamos falando aqui, quando Paulo fala, a primeira frase é qualquer uma do arrebatamento da igreja ou na segunda vinda. Mas a segunda frase é a respeito do arrebatamento da igreja, quando isso acontecer. Eu acredito que nesse 2º capítulo de 2 Tessalonicenses, nós aprendemos quando, e não uma data específica, esqueça isso, não é uma data, mas é um tempo específico quando o arrebatamento da igreja vai acontecer. E eu acredito que nós vamos ver isso aqui no 2º capítulo de 2 Tessalonicenses, e vai ser óbvio quando chegarmos ali. Muito bem. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A doutrina falsa faz isso. Quer por espírito, através de mensagem em línguas e interpretação, que pretendessem a ser do Senhor, mas não são. Vamos falar disso aqui por um momento. Eu podia ter adicionado aqui, não adicionei, que pode ser através de pessoas que dizem que tem uma palavra do Senhor, que interpretam línguas ou a profecia ou alguma coisa assim. Se não for de acordo com a Bíblia, a profecia, a interpretação, a oração em línguas, então não temos que escutar isso, porque não vem do Senhor. Bem, a ideia, eu acho que aqui é que existiam pessoas específicas dizendo aos crentes que, honestamente, que a ressurreição, o arrebatamento já tinha acontecido. Era isso que estavam ensinando. Isso. E isso deixou alguns chocados, porque você está falando da nova igreja, você não tem certeza, eles não tinham centenas de anos de doutrina por detrás deles. Você está certo. E eles estavam apenas aprendendo, e foi para o apóstolo Paulo que Deus deu essa informação. Eu imagino que a ênfase aqui era... O Espírito Santo respondeu a isso dizendo, Paulo disse que o dia do Senhor está presente agora. Alguns dizem que já aconteceu, mas uns dizem que está acontecendo agora. Vamos largar o trabalho. Trabalho secular, eu estou falando. Vamos parar de trabalhar, vamos sentar e esperar pelo Senhor. Bem, isso já aconteceu na igreja várias vezes, durante todos os anos. É um erro horrível, muito grande, porque isso é o que o Espírito Santo está colocando diante de nós. Quando a vinda do Senhor vai ser, nós não sabemos a data exata, o dia, mas nós podemos saber através das estações e dos tempos. Isso mesmo. Chegando perto. Isso mesmo. Que o Espírito Santo, através de Paulo, está tentando dizer. Não é para você pedir demissão do seu trabalho e esperar o Senhor. Podemos dizer que estamos perto, mas não sabemos nada fora isso. O que é perto pode significar até amanhã ou daqui a 50 anos. Quem sabe? O negócio é que nós temos que estar prontos. Temos que estar preparados para quando ele decidir voltar.
Sabe, só quero mencionar isso aqui também. Às vezes nós pensamos, olha, o tempo de Deus é só isso que importa, não faz diferença. Mas Paulo escreveu em 1 ou 2 Timóteo, eu não lembro qual dos dois é, ele escreveu abertamente dizendo que se existiam homens que estavam pregando o tempo errado da vinda do Senhor, estavam literalmente pervertendo a fé de alguns outros. Então, isso aqui é um problema ainda maior que nós podemos imaginar. Se errarmos isso, existem grandes consequências maiores do que pensamos. E naqueles dias ia ser uma consequência muito maior, porque a igreja era tão nova e não havia mais nada em que acreditar. E eu posso ver que se alguém disser, o Senhor já veio e você perdeu, por que é que então vou continuar guardando a minha fé? Até mesmo com a presença do Espírito Santo, não há nada que pode vir contra isso. Então, ao mesmo tempo, é algo muito importante, é um assunto bom de se acertar, porque às vezes eu sinto que, sabe, eu fiz isso. Não importa o que você prega, que vai vir depois ou antes. Você costuma agir assim. Importa sim. E ainda assim, a palavra de Deus está aqui para que nós venhamos a discernir e fazer o melhor para entender, e entender parte da palavra de Deus errada ou incorreta pode fazer uma grande diferença em nossa vida. E isso não é um probleminha qualquer. Eu acredito e eu não acho que eu estou errado. Eu acho que a mensagem da cruz é de alguma forma ligada aos eventos do fim dos tempos, o conhecimento desses fins dos tempos. Não, eu posso dizer exatamente onde está. Em Tito, capítulo 2, a Bíblia nos diz que a graça que está nos ensinando, olha, a mensagem da cruz abre o coração e a vida do crente para a fé e a graça como mais nada. E a graça nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, negar aquilo que vem do mundo e não vem de Deus. Negar aquele desejo do mundo. Em segundo lugar, nos ensina as coisas certas. Mas a terceira coisa que nos ensina é buscar pela vinda do Senhor. Então, quando a graça flui e ela não é atrapalhada, porque nossa fé está em Cristo e na cruz, e não na lei, aonde frustramos a graça de Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo coloca dentro do crente enquanto a graça flui é a bem-aventurada esperança. Estamos buscando a esperança bem-aventurada. Nós aprendemos então que temos que buscar e ver as coisas que estão por vir, separar as coisas que são do mundo e buscar pela volta do Senhor. Isso é o que a graça e a fé que acompanha a mensagem da cruz vai trazer para a vida e o coração do crente. Sem a graça fluindo, o desejo pela vinda do Senhor é menor do que deve ser na vida e no coração de um crente. Então a mensagem está direcionada a isso diretamente. As pessoas que estão distantes da cruz, eu acho mais do que qualquer outra parte do cristianismo, é o pessoal que diz ser do verbo da vida, palavra rema. Eles nem acreditam na cruz, eles dizem que é uma miséria do passado, a pior derrota na humanidade, que se você pregar a cruz, você está pregando a morte, por aí vai. E abertamente eles admitem, pelo menos aqueles que são chefões lá, aquele que faleceu agora, alguns 3 ou 4 anos atrás, eu sempre pensei que o seu raciocínio a respeito do arrebatamento estava certo, mas eu não sei, eu não estudei o que ele dizia muito, mas o líder atual agora falou abertamente, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, eu não sei o que vai ser do fim, eu não tenho a menor ideia. Mais uma vez nós vemos o exemplo de uma igreja temporal, é o nome que eu escolhi para isso, uma igreja que só se focaliza nas coisas do aqui e do agora. Eu preciso ter, a minha casa de $5 milhões, eu preciso disso e daquilo, e é isso que Deus quer fazer. Isso está longe de ser verdade. Mais uma vez, o equilíbrio Deus quer primeiramente prosperar a sua alma e em segundo lugar Ele quer nos ajudar aqui nessa terra, nesse tempo específico. Mas a palavra de Deus em relação a esses eventos do fim dos tempos é muito importante, eu digo extremamente importante, porque não é somente um probleminha de lado que não importa, não, importa sim. E alguém disse para mim, como é que você sabe que você está completamente certo? Eu não acho que eu estou completamente certo, eu acho que ninguém está completamente certo, porque não tem como você saber tudo a respeito da palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus, realmente eu acredito que o que ensinamos está certo, senão eu não estaria ensinando.
eu acredito que é certo, eu acredito que é bíblico, acredito que vem da Bíblia. E convidamos você para ler a Bíblia por si mesmo e ver se o que estamos ensinando vai de acordo. Nos acompanhe, e é isso que estamos ensinando aqui, ó, a palavra de Deus. Nos acompanhe, sabe, e acredite por si mesmo, mas o que os irmãos declararam aqui está certo. A igreja moderna está tão focalizada no temporário. Para que eu vou querer saber do futuro, do céu e esse tipo de coisa, com a vinda do Senhor e tal, se você, como um pregador que diz ser carismático e se diz ser um profeta também, mas ele é profeta igual eu fui o presidente ontem, e de qualquer forma ele diz que o Senhor vai atrasar a sua vinda porque os filhos dele estão aproveitando essa terra demais. Agora imagina que estupidez, que ele vai deixar de vir na hora porque os filhos dele estão aproveitando muito a terra. Olha, essa é a motivação deles. Soa bem para o ouvido humano, eu vou ficar rico e eu vou ter um bom tempo e esse tipo de coisa. Mas por que é que você quer o céu? Para que você se importa com isso? Se tudo aqui tá bom. Mas o fator principal é que a maioria desse pessoal, eles não estão melhorando financeiramente ou na sua capacidade física, não, está piorando. Para o homem comum isso é verdade. Certo. O único que se beneficia são disso alguns é pregadores. Pregando. E existem pregadores assim. Certo. E eles chamam de um estilo de vida bíblico, mas eu tenho que discordar. Eu não concordo com isso. Vamos começar então ali do 2º versículo outra vez. Começa aí. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A doutrina errônea faz isso. Quer por espírito, através de mensagens em línguas e interpretação que pretendessem ser do Senhor, mas não eram. Por palavra, corresponde àqueles que afirmavam ter a palavra do Senhor. Eu posso mencionar algo aqui rapidamente, claro. Aqui nem pelo Espírito. Nós temos que entender, em 1 João, a gente vê isso muito bem, em 1 João 4:1, diz, provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, quando um pregador está pregando, há um Espírito guiando aquelas palavras. Verdade. Então, se essas palavras estão erradas, isso não seria, e você tem o dom do Espírito aqui, mas também pode ser apenas um Espírito errado, levando um homem que está pregando uma mensagem em uma direção errada outra vez. Então, mais uma vez, alguém falando algo que é ungido por espíritos demoníacos ou o espírito humano mesmo, e isso pode se encaixar nessa categoria, vocês não concordam? Bem, você está falando a respeito de pessoas falando que está vindo do Espírito e não é o Espírito de Deus, diz, né? Não vos movais nem por Espírito, nem por palavra, isso aqui é tudo junto, pode ser um dom do Espírito que está errado, pode ser uma mensagem vindo de um pregador que está errada, tudo aqui está junto. Eu fui criado em uma igreja da Assembleia de Deus. E eu acho que essa denominação está se desviando cada vez mais hoje em dia dos pilares da fé nos quais eu cresci. Mas, tentando pensar aqui, que eu não me lembro de ouvir nada, eu já ouvi várias mensagens a respeito de línguas e interpretações. Algumas ali durante os anos eu senti que eram, que vinha da mente de alguém. Aquilo não estava errado, o que estava sendo dito, mas não era o Senhor, em geral, né, eu estou dizendo aqui. Então, quando o mundo carismático começou, foi aí que começaram a ter, e eu não estou dizendo, na área pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, que nunca houve uma mensagem falsa, é claro que houve, mas aquilo ficou algo muito maior quando o mundo carismático passou a ser parte da igreja e todos os tipos de mensagens em línguas e que tinham que ser interpretadas que não vinham do Senhor, vários tipos de profecias. Eu me lembro pregar em um culto em Kansas City, no Missouri, há anos atrás, no Coliseu que tem ali. E eu estava para subir no púlpito quando um homem me parou. E ele disse, irmão Swagger, eu preciso de um conselho, eu preciso que você me guie. E eu perguntei o que é. E ele disse, foi uma mensagem, não, uma profecia que uma mulher deu. Nós vivíamos em uma certa cidade a 100 milhas de distância e tal. Ele me contou o caso.
Então ela veio para mim dizendo, o Senhor disse para ela que eu tinha que largar meu trabalho e me mudar aqui para Kansas City, etc, etc. E ele disse, eu me mudei. E ele disse, nós perdemos tudo que tínhamos, eu não tenho um trabalho. Será que isso foi de Deus? E eu disse, não, aquilo não foi do Senhor. Eu posso dizer isso mesmo sem saber quem era a mulher, nunca escutei dela e nem te conheço. Mas então como eu sei que não é do Senhor? É porque o Senhor não vai falar para uma outra pessoa me dar direções. Se ele não pode me dizer, isso então mesmo. Eles não podem me dizer. Certo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Certo. Então esse é um problema que hoje em dia não está predominante, mas era algo que acontecia muito, era muito grande no mundo carismático. Eu estava lendo outro dia que ano que vem eles vão ter um novo Pentecoste em Jerusalém. Vocês leram a respeito disso? E eu não sei o nome das pessoas que estão envolvidas ali, mas de qualquer forma, eu li uma mensagem que foi imprimido por alguém que apoia esse negócio e era, sabe, uma mentira. Eu não posso nem repetir porque era tanta tolice que eu nunca li ou escutei na minha vida. Isso não vem de Deus, certo? Isso aí é o que você mencionou em um outro programa sobre superstição e coisas dessa natureza. Certo, isso. Mas do mundo carismático, dali veio todo tipo de coisa que dizia ser de Deus, mas na verdade não era de Deus. E na verdade, uma das coisas que eu acho que fizeram com que as pessoas ficassem furiosas é que eles estavam tentando ficar, não todos, mas a maioria, tentando ficar na igreja que eles estiveram a vida inteira, que era errado, e tentar fazer com que o Espírito Santo estivesse ali também. E chamava aquilo de carismático. Essa era a definição de carismático. Se eles eram batistas, tentavam ficar na igreja batista e continuavam a orar em línguas, ou a metodista, ou a presbiteriana, e não há como fazer isso. Certo, ou os católicos. Ou o católico, não tem como fazer isso. Então eu acho que pela palavra ou pelo Espírito, como Paulo mencionou, eu não tenho a menor dúvida de que na igreja primitiva, todos esses dons que eram novos, e algumas das pessoas estavam, sabe, com a cabeça cheia daquilo e recebiam todos os tipos de profecias pensando que era de Deus. Tem muita gente que não experimenta os espíritos em relação a isso aqui. Certo. Eles não experimentam os espíritos. Certo. Eles acreditam no que eles escutam, que sai da boca de uma pessoa e que, sabe, isso é uma atitude errada. Escutar pessoas que dizem ser, que têm os dons do Espírito, às vezes o que eles trazem do Senhor, sabe, não está lapidado, mas é porque eles ainda não permitiram que o Senhor venha lapidá-los, porque eles têm o dom, mas eles não estão usando da maneira sábia. O que é que você quer dizer, irmão? Irmão Swagger, esse movimento específico a respeito de um novo Pentecoste em Jerusalém é chamado de Empower 21. Eles chamam de E21. E você ia ficar surpreso com os líderes de igrejas pentecostais que estão envolvidos nisso, assim como igrejas evangélicas que nem declaram saber o que é o Pentecoste. E alguns desses líderes nunca viram uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo na vida deles, debaixo do ministério deles. Certo. E ainda assim eles vão dizer às pessoas como ser cheios do Espírito Santo. Outros líderes que são de seminários pentecostais, que são líderes daqueles seminários que abraçaram isso. Então é um movimento, sabe, tudo isso no mundo carismático, o mundo evangélico pentecostal, se resume no que é chamado na Bíblia de presunção, mas é porque não é baseado na palavra de Deus quando eles dão mais ênfase aos dons do Espírito, e nós devemos buscá-los, e eles dão mais ênfase a isso sobre o que é dito no Espírito, mais do que a palavra de Deus. E é isso que você entra em apuro. O nosso tempo acabou. Não perca o próximo programa, porque pode demorar um pouco, mas a gente chega lá. Obrigada por se juntar a nós a um estudo na palavra com o evangelista Jimmy Swagger. Para mais informações sobre o ministério Jimmy Swagger, procure o nosso website jsm.org.
Experimente a diferença. A rede Sun Life de televisão